E aí vem a questão, o que a sua ONG está fazendo? Por quê? Por que eu falo isso? Porque os doadores, eles querem algumas coisas. E se você não conseguir passar aquilo que os doadores querem, ele não vai contribuir para o teu projeto social. Então, a ideia é, você sabe o que os doadores querem de uma ONG? Essa é a pergunta. Você sabe disso? Porque se você não sabe, você vai continuar batendo cabeça e não vai conseguindo doações. E aí eu trouxe para você 3 coisas aqui que é primordial, que é tá? Que é importantíssima. Se você não souber disso, e se você não conseguir passar isso para os seus doadores, para as pessoas que estão ali olhando você, você não vai conseguir converter essas pessoas em doadores para sua ONG, tá? Aí a primeira coisa que é, os doadores, eles sabem, eles querem entender como a contribuição deles vão ser utilizadas e como essa doação vai estar impactando na vida das pessoas. Primeira coisa. Então, você informa para as pessoas como a doação está sendo utilizada? Porque isso é importante. Segunda coisa, os doadores realmente, eles têm que ter confiança na sua ONG. Eles têm que acreditar que sua ONG faz um trabalho bom. E, mais uma vez, você pode fazer um trabalho maravilhoso. E cada dia que passa, a gente sabe que tem projetos e mais projetos, que existem projetos e projetos. E o que eu estou dizendo com isso? Que existe projetos realmente que fazem um trabalho maravilhoso, que está mudando vidas, que existe projetos que não sabe o que estão fazendo, mas está aí falando o que está fazendo. Tem projetos que estão aí e estão gastando dinheiro a balde e não fazem nada. Tem projetos que estão aí que nem, na verdade, nem existe o projeto social, mas estão captando recurso. Então, assim, a gente sabe que o mundo, ele é bem vasto. E existe projetos e projetos. Existem projetos que, cara, não faz praticamente nada, mas fala que faz um monte de coisa. Mas, como eu gosto de falar para vocês, visibilidade é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo para as pessoas, é muito importante, estou falando para você exclusivamente, é muito importante que você seja, tá? E aparente, e seja, e é verdade, você seja, e você realmente aparenta ser aquilo que você diz que você é. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já ouviu histórias e histórias. Eu acredito que você também já tenha ouvido histórias e histórias. E os doadores também já ouviram histórias e histórias. E já tiveram situações de passarem por determinadas coisas que eles foram enganados por causa de algumas organizações. Eu tenho uma conhecida que ela falou assim, Débora, você trabalha com projeto social, meu Deus do céu, projeto social é uma coisa tão esquisita. Eu acho que projeto você tem que ter muito conhecimento para você ajudar. Porque eu ajudava um projeto social de crianças e eu doava todo mês R$50 do projeto. Eu não morava nem no local. Olha só, a pessoa nem morava na mesma região para o projeto que ela doava. Então, aquela galera que liga, entra em contato com você e você fala, não, o projeto tá, é a pessoa toda. Você é doador mensal desse projeto. E o que eu estou falando aqui também serve para você que está ligando para as pessoas, mas também para as pessoas que você está conversando ao vivo, tá? A estratégia que eu vou trazer para vocês aqui, as formas que você pode converter essas pessoas, eu vou estar utilizando para vocês. Pode ser tanto como você for fazer com o operador de telemarketing, como você estiver falando com as pessoas ali no face-to-face. Mas a questão aqui é que essa menina doava para um projeto. Aí ela falou, cara, eu já dou mais de 2 anos para um projeto, doava mais de 2 anos para um projeto, eles me mandavam lá, às vezes, uma vez ou outra, 2 vezes ao ano, pelo menos, eles me mandavam um boletim falando sobre o projeto, pão duro, tudo bem. E aí eu tive a oportunidade de viajar para essa região. E aí eu fui conhecer o projeto. Cheguei lá, não existia projeto. Gente, não existia. Ela foi lá, recebia a carta, o endereço do lugar lá, nosso projeto, pá. Nas redes sociais estava lá o projeto. E aí chegou um belo dia lá, ela falou, cara, eu vou conhecer o projeto, pessoalmente. Vou bater lá, fazer uma surpresa para conhecer a galera. Chegou lá, não existia projeto social. Não existia. Simples assim, não existia. Ela falou, eu cheguei lá, no endereço. Aí tinha foto das crianças, tinha as coisas, tudo bonitinho. Eu recebi informação 2 vezes ao ano, 2 vezes, assim, semestralmente, né? Ela recebia um comunicado e recebia coisas do projeto, cartinha da criança, essas coisas assim. E aí ela, pô, tá acontecendo, né? E aí eu tive a oportunidade de ir até o local e não existia. Existia lá uma casa de uma pessoa, mas aquela instituição que tinha nas fotos, nas redes sociais, não existia.
E aí eu comecei a falar nas redes sociais que era mentira, era pão duro. E assim, não era verdade. Então, assim, olha só a preocupação. Olha a preocupação. Então, isso eu falo para vocês, que às vezes as pessoas fazem várias coisas, ainda mais que a gente tem a questão de inteligência artificial, a gente tem vários programas que a gente tira foto, que a gente bota foto lá da galera. E a questão é, a gente sabe que tem lá o povo, né, que a gente fala até dos, qual é o nome? Esqueci a palavra. Estelionatários, que o cara faz o quê? O cara cria uma coisa e vai lá e pum, dá o golpe na pessoa. É igual algumas organizações fazem a mesma coisa, que não existe. Por isso que é importante que você comprove que o teu projeto existe, por causa de pessoas. Porque são pessoas, tá? Não é uma organização, são pessoas. Por isso que eu digo, pessoas estão na frente de CNPJs. Então, eu, Débora, estou na frente de um CNPJ que é uma empresa. Então, assim, existe uma empresa, mas existe uma pessoa física por trás dela. E nesse projeto existia lá uma instituição. Existia lá uma pessoa? Não sei. Aí, quando eu fui olhar as redes sociais do projeto que ela me apresentou, isso foi uma coisa que aconteceu antes da pandemia. Vocês têm noção? Antes da pandemia. Que eu fui num evento, eu já estou já nesse processo aí desde 2019, e foi, se eu não me engano, 2020. Foi 2020. Foi 2019, final de 2019 que eu falei com essa menina. E aí eu entrei nas redes sociais da organização lá, e aí tinha lá, bonitão, foto, um monte de foto. Eu falei, gente, que fotos bonitas, alta qualidade, uns desenhos bonitos, umas artes muito, muito bonito, realmente. Mas aí, para mim, já não me deu credibilidade. Por que não me deu credibilidade? Porque era tudo muito lindo. E eu, por trabalhar em projetos pequenos, médios, tá? Eu sempre trabalhei com projetos pequenos e médios, nunca trabalhei com uma grande organização. Mas eu trabalho mais, o meu trabalho realmente é com a galera de base lá, que está lá fazendo, não está legalizada ainda. E você começa a notar que a forma como você traz as redes sociais é uma coisa bem amadora. Tipo assim, aquele que já está se profissionalizando ainda apresenta coisas que você vê que é do dia a dia, que está acontecendo ali. Então, você não via isso nas redes sociais daquela organização. Então, ali já me deu uma desconfiança. E aí eu até falei com ela, poxa, aqui tá tudo muito lindo, você não tem stories, você não tem... E até naquela época nem tinha muita coisa de stories, né? Mas as publicações, elas eram muito feitas. Você via que não tinha foto de crianças, dos beneficiários, assim, tipo, brincando, correndo dentro de sala de aula. Eram umas fotos, tipo, paradona, tipo, fulano e Beltrano. Então, assim, eu falei, pô, cadê o grupo? Aí, quando aparecia o grupo, era 3, 4 crianças num grupo, 5 crianças. Uma professora, assim, numa sala maneira, não era uma professora numa sala furrequinha, sabe? E não estou dizendo que ela não poderia ser numa sala maneira, poderia, mas você não dava uma credibilidade. E isso é um contexto aqui. O doador, ele tem que acreditar, ele tem que ele tem que ter confiança. Para esta menina, realmente para ela deu confiança. O Instagram tá bonito, o Facebook tá bonito, tá? Tipo, não tinha nenhum depoimento, mas tinha ali resultados das pessoas ali, alguma coisa assim. Mas ele estava muito bonito, estava muito bonito. Tinha muita coisa assim elaborada de grandes organizações, mas como eu falei, eu não consigo ver o dia a dia. E isso, para mim, me deixa um pouco cabreira. E foi o que aconteceu com essa menina. Ela nunca tinha pensado nisso, tá. E aí vem a questão aqui. O teu doador, ele consegue ver confiança, credibilidade na sua organização? Por quê? Porque quando você fala de confiança, credibilidade, eu te pergunto, tem certificação? Você tem premiações? Você tem parceiros, apoiadores, conhecidos? Eu não quero que você fale da Coca-Cola, não quero que você fale da Sadi, mas pelo menos da tua região ali. Poxa, o João da padaria, o cara da peixaria, por exemplo, uma empresa ali da própria região, que não precisa ser uma multinacional, mas uma empresa pequenininha que tem mais de 100 funcionários ali, conhece vocês? Vocês já receberam algumas doações que teve a cara do povo? Teve isso. Porque isso a pessoa começa a entender que aquilo existe. Que tem gente que acredita na organização. E como eu disse, nesse Instagram dessa menina, dessa organização, né, não tinha isso. As pessoas não tinham recebimento de doação. Ela falava, recebemos doação.
Acabou. Aí tinha um monte de cesta básica, uma foto bonita, cheia de cesta básica, os leites muito elaborados, assim, tudo organizado, dentro de uma sala bonita. Não, sabe? Não, eu não conseguia dar credibilidade ali. Não tinha quem foi a pessoa que doou, apesar de você também poder colocar pessoas que a pessoa não está querendo falar que foi ela que doou, tudo bem. Mas pelo menos apareça você que recebeu a doação, apareça uma placa, uma pessoa com a camisa, qualquer coisa, isso não aparecia. E isso me causou uma estranheza, me deixou um pouco de pé atrás. Só que para ela, não. Tá? E terceira coisa aqui, você tem realmente histórias impactantes, porque envolve isso. Porque os doadores, eles querem ouvir histórias. Eles querem saber se você conseguiu mudar a comunidade, se você beneficiou as pessoas, se houve transformação. Tudo isso faz diferença. E como eu disse, há 5 anos atrás, essa menina não sabia o que era. A pessoa chegou, ligou, emocionou, falou uma coisa legal para ela, ela gostou e já estava lá pronta para doar para a organização. Essa organização ligou e fez ela ser convertida logo em ser um doador. Mas hoje, como eu falo, hoje as coisas mudaram. Por quê? Porque as redes sociais, elas são muito mais presentes. Você consegue saber muito mais coisas. Você consegue chegar e procurar no Google, baixar lá no Google, ver se existe mesmo aquilo. Então, assim, você tem mais informações do que há 5 anos atrás. Então, você acaba tendo mais, como eu disse, mais informações, consegue ter mais informações no sentido não só de fotos, de imagens, desse tipo de coisa, mas você sabe mais coisas. Você se torna mais criteriosa para doar para uma organização. Então, esses 3 pontos aqui que eu te falei é muito importante. Se você não tinha esses 3 pontos aqui, fica difícil das pessoas quererem doar para o teu projeto social.